Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades a respeito aí da atividade 2. Lembrando que ela está lá no módulo 1, unidade 2. Então pega aí e acompanha comigo a atividade 2 para nós corrigirmos. O exercício de número 1, ele diz o seguinte: relacionam-se as viagens marítimas europeias dos séculos XV e XVI, exceto. Então, se relacionam as grandes navegações, exceto. Nós temos aqui, então, 4 alternativas. Dentre elas, uma é que não vai falar sobre as grandes navegações. As outras 3 estarão de acordo com as grandes navegações. Então, letra A, o desenvolvimento de técnicas náuticas são relacionadas às grandes navegações. B, o estabelecimento de novas rotas comerciais também está relacionado. O enfraquecimento dos estados absolutistas não é do final já do período das grandes navegações, esse enfraquecimento. E a letra D, implantação das práticas mercantilistas, também está de acordo. Então, a única que não se relaciona com essas práticas das grandes navegações é a letra C. Questão de número 2. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi: letra A, conquista de Celta em 1415. Ok. Chegada de Calicut, Índia, em 1498. Nós temos essa alternativa já ultrapassada, né? Lembrando, 1415 está relacionado, 1498 já está depois. As datas, então, a gente já observa que vem depois, né? Letra D, ascensão do trono português de uma nova dinastia, a de Avis, de 1385. Então, a data anterior. E nós temos aí essa ascensão, que ainda não está relacionada com as grandes navegações, né? Então, letra A é a que nós vamos marcar. Questão de número 3. O rompimento do mundo feudal provocou o surgimento dos estados modernos na Europa Ocidental, nos séculos XV e XVIII. Assinale a alternativa que o descreve corretamente. Então, o que a gente vai descrever aqui? O surgimento dos estados modernos na Europa. Então, na Europa Ocidental dos séculos XV, entre os séculos XV até o século XVIII, que é o período aí onde começam as grandes navegações até o período onde ocorre a Revolução Industrial. Então, letra A, nesse período é marcado pelo desenvolvimento da economia agrária, onde a burguesia e o apoio popular jogou um papel fundamental. Não, gente, a economia agrária ela vai sendo cada vez mais substituída por uma economia mercantil. Economia mercantilista. Letra B, ascensão da burguesia industrial no poder. A burguesia industrial, como a gente está falando ali, século XVIII vai ter Revolução Industrial. Então, após a Revolução Industrial é que a gente vai ter a Revolução da Burguesia, tá? A ascensão da burguesia. Falso, falso. Letra C, auxílio à produção industrial por parte do Estado através da eliminação das taxas feudais. Gente, indústria dá um fim já a esse feudalismo, então as duas não estão no mesmo momento, tá? Então, falso a letra C. Letra D, centralização administrativa seguida da formação de uma burocracia e montagem de um exército nacional, em detrimento dos corpos armados feudais. Correto, letra D. Então, questão de número 3, a única alternativa correta é a letra D. Questão 4. Dentre os vários meios desenvolvidos nos Estados nacionais modernos para garantir o poder das monarquias, não se pode citar a adoção de. Então, aqui falando dos Estados nacionais modernos, a gente fala do mesmo período, né, da modernidade, século XV ao XVIII. Então, o poder das monarquias não se pode citar a adoção de. Letra A, sistema tributário. Existia um sistema, tá? Tanto faz considerar se ele era melhor ou pior, mas existia um sistema.
Leis e justiças unificadas. Não, aliás, leis e justiças unificadas. Cada país tinha o seu, tá? Então, quando fala de estados modernos, cada estado, o que está se referindo aqui? País. Então, cada país tinha a sua própria lei, cada país fazia a sua própria justiça, e não unificada, como há uma tentativa hoje, né, com a Organização das Nações Unidas e os vários organismos internacionais que nós temos hoje, tá? Como OMS, a OIT, Organização da Saúde, né, Organização do Trabalho, Organização Mundial do Trabalho, aqui Internacional do Trabalho, ou até mesmo um Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, onde nós temos essa tentativa de unificação, tá bom? Letra C, Força Militar Permanente. Força Militar Permanente, elas existiam, tá? Claro que cada país com o seu. Letra D, universalismo religioso da Igreja Católica. Nesse período aqui, a gente já vai ver que cada país ele vai se diferenciando em relação à religião. Tá? Nesse período onde nós teremos aí as reformas protestantes. Então, esse universalismo da Igreja Católica serve para o sistema feudal, em algum ponto aí, né, o final já do Império Romano. Então, aqui não se pode citar a adoção de. Letra D é a alternativa correta. Número 5. A formação da monarquia nacional portuguesa foi marcada por uma batalha importante contra os castelhanos, que levou ao trono o mestre de Avis, Dom João I, em 1385. Qual foi essa batalha? Essa batalha foi a de Aljubarrota. Então, letra C é a alternativa correta. Número 6. Observe o mapa. Neste mapa podemos encontrar as 5 regiões do Brasil, marcadas com diferentes números. Assinale a alternativa onde a identificação está correta. Então, número 1, região norte. Então, aqui, um norte, beleza, um nordeste está errado. Um sul está errado. Aqui, um norte está correto. Então, a gente já está entre a letra A e a letra D. Número 2, região nordeste. Então, a gente já tem uma resposta correta, né? Só conferindo, 3 é centro-oeste, ok. Número 4, sudeste, ok. Número 5, sul, ok. Letra D, alternativa correta. 7. Observe o mapa. Analise as proposições sobre a regionalização de Goiás. Então, sobre Goiás, nós temos ali as regiões do nosso estado e ela mostra ali, né, norte goiano, nordeste goiano, centro goiano, sul goiano, aqui no Distrito Federal, em torno dele, o leste goiano. Então, nós temos aí, o IBGE regionalizou o estado de Goiás em 5 mesorregiões. Vamos lá, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mesorregiões. São elas centro goiano, ok. Leste goiano, ok. Noroeste goiano, cadê o noroeste aqui? Aqui. Noroeste goiano, norte goiano e sul goiano. Verdadeiro, então, a número 1. 2. Goiânia é a capital do estado de Goiás e está localizada na mesorregião centro-goiano. Então, lá, Goiânia está aqui e está na região centro-goiano. Verdadeira. Número 3, a capital do Brasil está localizada no território do estado goiano, especificamente na mesorregião norte. Vamos lá, a capital do país está no Distrito Federal, Brasília, e ela está na região leste. Então, 1 e 2 são verdadeiras e a 3 é falsa. 1 e 2 estão corretas, letra C. Número 8. As tendências de queda nas taxas de natalidade, em conjunto com o aumento de expectativa de vida, têm provocado outro significativo fator da dinâmica populacional. Que fator é esse? Então lá, gente, olha só. Queda nas taxa de natalidade está em queda, em conjunto com o aumento da expectativa de vida. Então, expectativa de vida está subindo.
Então, aumenta a expectativa de vida, provocando significativo fator da dinâmica populacional. Que fator é esse? Aumento das taxas de mortalidade. Aqui, ó, se está aumentando a expectativa de vida, não é taxa de mortalidade. Aqui está falso, então. Diminuição da densidade demográfica pode levar a uma redução da densidade demográfica por conta dessa redução na taxa de natalidade. Mas diminui o número de nascimentos, mas reduz a mortalidade. Então, vai ter um certo equilíbrio. Crescimento vegetativo. Então, isso aqui pode acontecer, mas depende de outros elementos combinados, tá? Crescimento vegetativo acelerado. Esse crescimento vegetativo, ele só não é acelerado porque as taxas de natalidade estão em queda, tá? Então, falso. Envelhecimento da população. Sim, está diminuindo o número de nascimentos, a população está vivendo por mais tempo, então tem um envelhecimento. Letra D é a alternativa correta. 9. Nos últimos anos, um grande volume de venezuelanos tem entrado no Brasil em busca de melhores condições de vida. Uma causa da imigração venezuelana para o Brasil é, letra A, instabilidade política que se reflete na piora das condições de vida da população. Correto. Sequência de desastres naturais? Não. Perseguição religiosa? Não. Elevação dos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional. Se fosse isso, estava melhorando a condição da Venezuela, que é um grande exportador, né? Então, a única correta, letra A. Última questão, número 10. Observe as imagens. Nós temos aí as regiões brasileiras, né? Essas regiões brasileiras são... Olha só a diferença aqui na região sul, São Paulo faz parte do sul nessa. Nós temos aqui ainda Mato Grosso e Goiás sem a divisão, né? E os estados, olha só, o Pará, o Grão-Pará, né? Ainda também muito grande, e o norte e até aqui o estado do Piauí. O nordeste era a partir aqui do Ceará. E nós tínhamos o oeste ao invés do sudeste, né? Então, bem diferente essa regionalização. No 2, região norte, já com os estados mais parecidos, né, com o que a gente conhece. E aí, território do Roraima, do Amapá, aqui ainda não tem divisão, né, no centro-oeste era só Goiás e Mato Grosso. São Paulo já passa a integrar aqui região sudeste, né? O nordeste já semelhante, já do jeito que a gente conhece, o sul também do jeito que a gente conhece. Só o centro-oeste e o norte que ainda não estão tão atuais, né? Número 3, nós temos aí ainda São Paulo como sul, leste meridional, leste setentrional, nordeste ocidental, uma outra região, norte e centro-oeste ainda sem divisão. E aqui também, né, sem divisão, mas temos aí leste, nordeste, norte e sul. Então, bora lá. Faça a correspondência das imagens com o ano em que foi regionalizado do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como a gente pode observar, nenhum deles foi dessa regionalização mais recente, né, dos últimos anos aí do século XX, já que em 88 é onde surge o último estado a surgir no Brasil, que foi o Tocantins, e ali ainda não estava dividido. Mas a gente tem a seguinte sequência. Nós temos aqui 1, 3, 4 e 2. Então, nessa sequência, entre os mapas, nós temos aí resposta letra B. Então, questão 10, finalizando aqui a nossa correção, nós temos a letra B como correta. Pessoal, nós finalizamos então a correção dessas atividades. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!